Então vamos lá, pessoal, para essa primeira rodada aqui de aulas, nosso último encontro, falar sobre Detox Law. A gente já passou aqui pelo Legal Design, que é o gênero dessa inovação no direito, passamos pelo Visual Law, que é uma das espécies dele, e agora chegamos a outra espécie, que é o Detox Law. Como o próprio nome sugere, detox vem lá do suco detox, e o que esse suco faz? Ele remove impurezas do corpo. Ele se vende como sendo um suco, um líquido que remove excessos, impurezas do nosso corpo. Então, isso é trazido para o direito com a mesma finalidade. Tirar excessos, tirar impureza da área jurídica, coisas que não precisam estar lá, coisas em repetição. E aqui eu quero começar falando com você sobre um dos principais benefícios. Primeiro é a objetividade do nosso texto. O texto vai ficar muito mais conciso, muito mais objetivo. Você vai passar a sua argumentação para um juiz, para um cliente, de uma forma muito mais bem interpretável por parte dele. Então, você vai cortar o principal termo aqui que a gente tem que ter em mente, é o juridiquês. Juridiquês, pessoal, é um termo que foi criado para traduzir aí todos os jargões que nós temos na nossa área jurídica. Então, o direito é um mundo que a gente trabalha com muitas palavras difíceis, não só por usar o latim em peso, mas, além do latim, usar palavras com um formalismo extremo, que realmente não tem essa necessidade. Inclusive, é recomendado o contrário, que você corte esse formalismo extremo, porque o nosso cliente, a gente está lidando com o direito do nosso cliente, e ele tem que entender. E ele não foi para uma faculdade de direito. Então, a gente está falando com uma pessoa, entre aspas, leiga da parte jurídica. Então, a gente já tem que trazer informação de uma forma menos técnica para ela, de uma forma já traduzida. Isso daqui faz toda a diferença no nosso tato, na experiência do nosso cliente. E aqui, por si só, já por a gente usar uma linguagem objetiva, cortar ali algumas argumentações redundantes, conforme você viu na aula de Visual Law, a gente sai daquela peça gigantesca de 30 páginas e a gente passa para algo bem mais objetivo, bem mais pontual, que vai trazer a nossa ideia de uma forma bem mais mastigável, bem mais consumível pelo nosso leitor. E isso daqui é totalmente interessante porque é exatamente esse o trabalho do advogado: convencer, argumentar a favor do seu cliente. Isso faz muito mais sentido se o meio que você estiver usando para transmitir aquela mensagem for um meio mais impactante, seja de forma visual, seja por conteúdo de texto. Então, no Detox Law, em contraste com o Visual Law, lá o que a gente faz? Você viu na outra aula. A gente faz o uso de elementos visuais para melhorar a percepção do documento, a percepção do texto, da nossa aplicação jurídica. Já aqui, a gente não está tão focado em elementos visuais, mas sim em elementos textuais. Então, primeiro passo, a gente corta o juridiquês, a gente busca diminuir o número de páginas já para ter uma apresentação melhor do nosso documento. Faz toda a diferença quando você se depara, tem que ler ali um documento de 30 páginas e um de 10. Você vai olhar para ele sem nem saber o conteúdo, mas você já vai olhar com uma vontade de leitura diferenciada para cada um deles. E aqui, o principal ponto que a gente consegue fazer isso e traz para uma correta aplicação do nosso Detox Law no direito é a eliminação de informação duplicadas e a eliminação de informações que não precisavam constar no documento. Primeiro, em relação às informações duplicadas, você vai perceber, conforme vai avançando no mundo jurídico, que seja em petições, seja em contratos, nós temos muita informação repetida. Então, num recurso, o advogado ali ele se presta a trazer a mesma fundamentação várias e várias vezes de forma diferente. Então, ele cita o artigo e comenta vários parágrafos a mesma coisa sobre aquele artigo, só que de uma forma diferente, achando que ele vai convencer o juiz de uma forma diferenciada. Não vai, isso daí só serve para a gente encher página. Basta 1, 2 parágrafos para a gente trazer a ideia daquele artigo de uma forma totalmente objetiva. E mais, vai juntar precedentes, vai juntar outras decisões judiciais e fica ali remoendo na mesma moeda. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer em relação à eliminação, partindo do juridiquês, depois a gente vem para a questão de informações duplicadas e informações repetidas. E um último passo que eu queria trazer para vocês aqui nesse encontro é a eliminação de trechos que não precisavam estar ali. E o que eu quero dizer com isso? O advogado vai para a faculdade de Direito, estuda ali seus 5 anos e aprende muitos termos, aprende muita legislação e tem algumas legislações que são mais básicas que outras.
Então, algo que a gente tem no consentimento comum é a responsabilidade civil. Então, se você causar dano para alguém, você vai reparar esse alguém. Se você atropelou alguém, você vai indenizar aquela pessoa. Se você quebrou alguma coisa de alguém, você vai indenizar aquela pessoa. E isso é algo básico. Mas muitos advogados, muitos juristas insistem em trazer informações como esta em contratos, em peças, e não precisa estar ali, porque já está em lei. Então, você não consegue contradizer no contrato algo que está em lei. Então, isso tudo é a famosa encheção de linguiça que você também pode tirar para ter um documento ali muito mais objetivo, com muito mais sentido. O que nada te impede de, dependendo da relação ali, que você precise ter mais um cuidado, como alguma relação envolvendo saúde, envolvendo o direito do consumidor, que você precisa trazer uma informação maior, você faça, além do contrato, ele de uma forma objetiva, você faça um documento em anexo contendo essas informações e deixe no contrato somente o que precisa ter, para ser um documento fácil de ser lido, de ser entendido e assinado. Esse é o nosso ponto. Agora aqui eu queria trazer para você alguns exemplos de juridiquês que a gente comentou aqui em cima, porque você aí como estudioso, eu também, como da área do direito, a gente se depara com algumas belezas dessa daqui no nosso dia a dia, na nossa caminhada jurídica. Eu nunca cheguei a conseguir nem usar uma palavra dessas, mas eu queria compartilhar aqui com vocês um dicionário desses termos que a gente vê por aí no nosso dia a dia jurídico. Então veja, há advogados que usam o termo abroquelar. E abroquelar nada mais é do que fundamentar. Então, veja, por que a gente tem que trazer essa informação, uma palavra tão simples quanto fundamentar? Fundamentei essa minha argumentação nesse artigo, fundamentei minha peça, meu contrato nesse entendimento, para que usar um abroquelar? Ou então, areópago. Areópago é o juridiquês para tribunal. Então, tribunal é uma palavra que todos conhecem, uma palavra comum. Para que usar um juridiquês como areópago? Cártula chéquica. Cártula chéquica são duas palavras grandes que significam uma pequena, que é o nosso cheque. Então, ao invés de usar uma cártula chéquica, trabalhe com uma palavra mais simples, com menos letras, que vai reduzir o número do seu documento, facilitar o entendimento, um cheque. Um consorte superstite. Nada mais é do que o viúvo ou a viúva de um processo. Veja, da mesma forma, duas palavras difíceis, consorte superstite, que a gente traz mais espaço, dificulta a transmissão da informação, ainda mais na nossa sociedade dinâmica aqui, não é? Que a gente vive na sociedade da informação, que tudo é muito rápido, é difícil você prender a atenção do leitor, ainda mais se você trouxer alguns termos desse que são realmente termos extremamente complicadores do entendimento de qualquer parte da nossa peça. Ergástulo público é a nossa cadeia, caso você esteja se perguntando. Novamente, veja, uma palavra totalmente difícil, ergástulo público, para dizer cadeia. E, por fim, estipêndio funcional é o nosso salário. Então, veja, você não precisa ir muito a fundo para já achar todas essas aplicações esquisitas de palavras no direito. E a gente não sabe muito bem de onde que isso veio, do formalismo exagerado, do conservadorismo, de todo esse ar que foi criado, essa atmosfera em torno do direito, mas o ponto é que dificulta a nossa comunicação, dificulta a parceria com áreas jurídicas e dificulta a nossa visão, o nosso encaixe, achar o nosso lugar aqui nessa sociedade tão dinâmica, tão disruptiva e tecnológica que a gente vive. Então, o Detox Law, para fechar, é a espécie que a gente vem para simplificar essa parte, para deixar o direito uma área inovadora, acessível e que a gente possa aí estar de acordo com toda a inovação que a gente vê acontecendo.